Olá, bom dia. A gente começa a semana assim com ótimas notícias, principalmente quando essa notícia gera qualidade de vida através de emprego. É que só o mês de maio a gente registrou, gente, mais de 3.500 aberturas de novos empregos. Isso é um número muito grande, mas parece que ele ainda fica menor quando a gente pensa de janeiro a maio. O salto foi bem maior. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente saber todos os detalhes, quem se empregou, quem ficou de fora, foi a Carla Alcântara, que é coordenadora do SIM, o Sistema Nacional de Empregos. Bom dia. Bom dia, como vai? Obrigada pelo espaço, tá? Obrigada a você pela presença. Para a gente compartilhar esses dados importantes para o governo do estado do Maranhão. Para o Maranhão, mas principalmente para as pessoas que vivem aqui, né, geração de emprego, é renda circulando e é qualidade de vida para todos nós. Pois é, essa qualidade de vida que eu acho super importante, porque quando a gente fala em que caiu o número de empregados, de empregos formais ou informais, a gente já sabe o impacto que isso vai ter. Mas também a gente sabe que vai ter quando ele cresce, né? E essa abertura de, para ser mais exato, 3.560, se eu não me engano, né? Perfeito. No mês de maio, é um número que a gente pode comemorar mesmo, Carla? Devemos comemorar. Por quê? Devemos. Nesse período, no ano passado, né, só para você ter uma ideia, de janeiro a maio, né, os primeiros 5 meses do ano passado, de 2024, o CAGED, que é esse indicador do Ministério do Trabalho e do Emprego, que faz a mensuração das vagas de trabalho formal em todo o país, registrou exatamente pouco mais de 5.000 vagas, né? E nós temos agora, só no mês de maio, esse registro de mais de 3.500 vagas. Então, é um número muito importante, porque de janeiro a maio do ano passado, nós tivemos 5.500 vagas registradas. Esse ano nós temos... De janeiro a maio, de né? janeiro a maio. E a gente tem quase mais que a metade disso agora só em maio, né? Só em maio, perfeito. E, em relação ao mesmo período do ano passado, nós temos mais que o dobro, porque nós estamos no mesmo período de janeiro a maio, comparado ao ano passado, né? De 2024, sendo este ano de 2025, com mais de 11.400 vagas. Então, é um número muito importante, porque somente o saldo de 2024 total, ou seja, de janeiro a dezembro de 2024, nós tivemos pouco mais de 16.200 vagas. Então, quer dizer, no 5º mês consecutivo do mês do ano de 2025, nós já estamos muito perto, né, da meta geral que foi 2024. Então, a gente acredita que até o final do ano a gente vai ter um saldo positivo, né, no estado do Maranhão de geração de emprego formal bem significativo. Do ano passado para cá, a gente não teve assim nenhum mês que a gente dissesse assim, esse mês aqui decepcionou um pouco? Todos eles foram nessa elevação? Todos eles. Diferentemente do ano passado, por exemplo, que o Maranhão começou o ano de janeiro registrando saldo negativo, né? E esse ano não, nós já iniciamos os saldos positivos desde o mês de janeiro. Então, esse ano, surpreendentemente, a cada mês, comparado ao ano passado, a gente tem saldos positivos consecutivos, inclusive registrando uma marca importante no ranking proporcional de crescimento dos estados. O Maranhão hoje está em 6ª posição com esse dado do mês de maio, de mais de 3.000 vagas. Né? De 27 estados da federação, nós estamos em 6ª posição. E a nível de Nordeste, dos 9 estados, estamos em 5º lugar. Então, é um dado, de fato, para a gente comemorar. Claro, não parar. Né? O trabalho, as ações, muito que crescer, claro. As ações de políticas públicas do trabalho, elas continuam justamente para a gente se apoiar nesse impulsionamento de crescimento e crescer mais ainda. Na sua opinião, o que está fazendo com que a gente tenha esses números todos os meses significativos, quer dizer, melhores sempre do que o mês anterior? Perfeito. O Brasil, como um todo, ele já vem num cenário crescente, né, na geração de emprego formal. Então, o Maranhão, ele surfa nessa onda natural, mas existe também uma parcela considerativa das ações governamentais da gestão do governador Carlos Brandão nesse sentido. O próprio fortalecimento da Rede Cine, né, a implantação de programas estratégicos no âmbito da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, como a ampliação do programa Trabalho Jovem, que ano passado nós trabalhávamos com 1.000 vagas, esse ano foram para 4.000. Então, um salto significativo. Quando cresceu, cresceu logo, né? Cresceu logo. Salto triplo. Uma empregabilidade muito forte da juventude de 17 a 25 anos. O próprio programa Residência Técnica Profissional da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, que visa fomentar
a inserção de jovens recém-formados nas áreas de engenharia e ciências sociais aplicadas, né, ofertando uma bolsa 100% paga pelo governo do estado. Inclusive, as inscrições estão abertas até o dia 16 de julho. É importante que estudantes, dá tempo, né, gente, dá tempo. dos setores públicos, da UFMA, da UEMA, possam se cadastrar para serem trainees e terem essa oportunidade em grandes empresas, né, de trabalhar e receber uma bolsa ao mesmo tempo do governo. Então, é interessante, só para título de informação, porque eu acho que é importante, já que eu citei isso, as vagas, né, o processo de inscrição para esses trainees recém-formados nas áreas de engenharias e ciências sociais aplicadas estão abertas nos sites da FAPEMA, da UEMA Sul, da UEMA e da UFMA também. Além de estarem também disponíveis o link para inscrição está disponível também no site da CETRES. Quem pode se inscrever? Alunos de todas as engenharias e ciências sociais aplicadas, com partir de até que período, 3 cara? anos de formação. Recém-formados. Com até 3 anos de graduação. Esses estão aptos, é como se fosse um impulsionamento para quem acabou de sair da universidade e precisa dessa oportunidade em grandes empresas. Aquela história de eu não tenho experiência, então eu não consigo emprego, né? Essa é a oportunidade, é uma porta de entrada para os recém-formados nessas áreas. E eles estão aproveitando mesmo? Estão, porque as inscrições estão bombando, né? Claro que após o dia 16 a gente vai ter um balanço de quantos candidatos foram inscritos, mas na primeira etapa a fase de seleção foram das empresas e nós temos mais de 100 empresas habilitadas para inserir esses jovens pelo estado todo. Então, as inscrições irão até o dia 16, estão a todo vapor e até lá todos esses jovens nesse perfil podem se inscrever. E, gente, não pode perder essa oportunidade, não, viu? Já imaginou você que está aí sem emprego, reclamando, não consegue emprego porque não tem experiência, porque o mercado de trabalho ainda não aceita. Pronto, chegou essa oportunidade. Aproveita, se inscreve, vai lá no portal da FAPEMA, no site da FAPEMA, vai por onde for necessário, mas se inscreva lá, gente, quem sabe dá certo. Quem sabe vai dar certo, com toda certeza, vai dar certo. Aí você vai voltar aqui para me dizer que deu tudo certo. Os números positivos e essas dessa coisas ação. todas. Legal. Há um tempo a gente falava que o emprego no Maranhão era impulsionado sempre pela construção civil. Aí a gente falava o quê? De um profissional que não tinha uma escolaridade tão alta e que acabava sendo absorvido pelo mercado, mas pela experiência. Perfeito. Hoje, como é que esse cenário, Carla? Então, a área de construção civil ainda é muito forte no estado do Maranhão. Mas nos últimos anos vem surpreendendo com setores de serviço e comércio. Eu acredito que isso também pelo próprio impulsionamento de ações no âmbito da cultura, né? Porque houve uma remodelagem nas parcerias, né, e no formato de fazer o São João do Maranhão. E aí a gente percebeu que com esse novo formato, os setores de serviço e comércio deram uma impulsionada. Então, apesar do setor de construção ainda exigir muita experiência, né, essas áreas de serviço e de comércio estão abertas para pessoas que não têm experiência no mercado de trabalho. Inclusive, são setores que abrem mais vagas de caráter temporário. Ou seja, você tem aquela experiência de 3 meses e aí, sendo aprovado pela política da empresa, você é contratado efetivamente e continua. Então, no Sistema Nacional de Emprego, por exemplo, nós temos registros de muitas oportunidades que estão lá na área de serviço e comércio, que começam em caráter temporário e viram oportunidades por tempo indeterminado. Então, o emprego temporário tem essa vantagem, Tem né? essa vantagem porque é uma oportunidade... Você pode entrar sem nenhuma experiência. Perfeito. E, de repente, conseguir impulsionar a sua carreira a partir dali. A partir daí, é excelente. Então, nós temos também na rede nacional, né, no Sistema Nacional de Emprego, oportunidades para pessoas sem experiência. Então, assim, o mercado de trabalho no estado do Maranhão ele está aquecido, é um estado de investimentos, de fato. O setor de indústria, inclusive, também tem sido impulsionado bastante ali na região centro-sul do estado, nas Gerais de Balsas, com a chegada da Impasa. Então, são muitos investimentos que trazem essas oportunidades. Em relação à experiência, é preciso dizer que as pessoas que têm experiência têm, de fato, um privilégio nesse sentido. Um AP a mais. Mas no Sistema Nacional de Emprego nós temos muitas oportunidades para pessoas que não têm experiência ainda. Então, assim, você que está sem oportunidade, não fique desalentado, tem oportunidade para todo mundo, basta você se qualificar. Se você não estiver apto no momento para aquela oportunidade, a gente te direciona para um curso de qualificação e orientação profissional para que você tenha essa oportunidade, né? Vamos aproveitar os bons ventos do estado. Vamos aproveitar para melhorar a vida. Os ventos estão a favor. A favor, perfeito. Ok, vamos fazer só um rápido intervalinho aqui, é só o tempo da gente tomar água e o cafezinho e voltar para conversar. Um minutinho só. Já
estamos de volta conversando aqui sobre o aumento da oferta de empregos no Estado. E eu estou conversando aqui com a Carla Alcântara, que é coordenadora do Cine aqui no Maranhão e também da Secretaria de Trabalho. É comprido o nome, como é? Secretaria de Trabalho e Economia Solidária. E Economia Solidária, pronto. E a gente está falando desses bons ventos que estão soprando, que está fazendo com que a gente tenha uma oferta bem maior do que aquela que a gente estava acostumada, de um pouquinho cada mês. Agora a gente tem um tantão todos os meses. Isso a gente está falando só da capital, Carlos? Ou então essa é uma realidade que se reflete por todo o Estado? Felizmente, por todo o Estado, né? O Estado ele tem 32 regiões e várias potencialidades, cada uma dessas potencialidades se destaca mais nessas regiões. Então, o setor de indústria, como eu falei para você, apesar de não apresentar números significativos comparado ao de serviços, mas é um setor que, comparado ao ano de 2022 e 2023, por exemplo, desde 2024 teve um impulsionamento muito forte. A exemplo da implantação da Impasa em Balsas, que é uma indústria importante, né, no processamento de grãos. A exemplo, por exemplo, da chegada da Grid Stage, que vai ser uma empresa chinesa em parceria com o governo do estado, que vem fornecer energia limpa para o Sudeste. Então, vai gerar muito emprego na região de Graçaranha, de Presidente Dutra, naquela região central. Então, é preciso que os trabalhadores de todo o estado estejam atentos às potencialidades das suas regiões, para exatamente identificar que ações do governo, porque exatamente, né, é feito todo um estudo de mercado, é feito todo um investimento para que esses investimentos cheguem até lá. Então é importante que a população esteja atenta, né, se informando cada vez mais, atenta a oportunidades como essa, para que não deixe passar. Pois é, isso que eu queria perguntar. Quando essas empresas chegam aqui, por exemplo, vem a chinesa, a gente já tem a Impasa, já tem projetos grandiosos que vão absorver muita mão de obra. A gente fica pensando, esses municípios, esses jovens, esses trabalhadores, de alguma forma, eles estão aptos, eles estão capacitados para absorver essas oportunidades, ou a gente vai ficar naquela de ter um emprego mais no degrau de baixo para quem está aqui e os empregos mais qualificados acabam ficando com gente de fora porque a gente ainda não tem essa mão de obra formada? É uma pergunta desafiadora, né? Mas a gente tem respostas parciais para isso, porque no âmbito da secretaria, por exemplo, a próprio exemplo do Residência Técnico Profissional, que foi esse programa que eu te citei a respeito dos trainees nas áreas de engenharias e ciências sociais aplicadas, foi exatamente pensando nisso. A gente precisa preparar a juventude que sai da universidade para ocupar esses cargos mais estratégicos quando as empresas chegarem. Então foi nesse objetivo que, inclusive, a gente implementou essa ação, né, no sentido de não ter o Cine apenas como uma porta de entrada para essas oportunidades dos empregos de base, como, por exemplo, a construção civil, né, em que os operários, eles são muito maranhenses nesse sentido, mas aí nos cargos de gestão, de liderança, a gente tem uma dificuldade de ocupar. Muitas vezes, não só pela falta de qualificação, mas às vezes por falta de ações como essas que sejam capazes de integrar essa necessidade, a demanda de mercado com a necessidade de colocação do trabalhador. Então, no sentido de exatamente linkar e integrar essa necessidade de mercado e as oportunidades que precisam chegar para o trabalhador, é que programas como esse, como a Residência Técnica Profissional, existem. Claro que ele não é suficiente, claro que as outras secretarias precisam também pensar outras estratégias de integrar esse processo, né? Mas, assim, eu percebo uma boa vontade, né, um estímulo muito grande do governador em fazer isso. Ao passo em que ele acredita em programas como esse, identificando exatamente que a gente precisa colocar o pessoal da nossa universidade, os nossos maranhenses, nessas posições estratégicas. E aí não só na indústria, mas também no setor de serviço e outros. Eu acho que, nesse caso, a parceria com as universidades é necessária, né? Formar profissionais que estejam sendo demandados dentro do nosso estado. Perfeitamente. A gente fica muito focada, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A gente tem que saber o que a gente precisa fazer para ocupar esses cargos. Porque senão a gente vai ficar ocupando os de base e deixando os qualificados para os outros. E aí a gente fica recebendo vários turistas no nosso estado, né? Exatamente essa situação. Por exemplo, vamos pegar agora, só mudando o viés aí. A gente teve o São João aí agora.
A gente sabe que teve os programas informais, a gente tem o Mais Renda, tem o Minha Renda, essa coisa toda. Mas eu falo de uma forma geral, Carla. O que ele representa na economia do Estado? O que ele deixa depois que ele passa? Eu acho que ele deixa renda, né? Apesar de tudo, o nome é óbvio. Ele deixa renda e eu acho que ele deixa mais qualidade de vida na vida das pessoas. Agora, o que é preciso ainda a gente fortalecer? Que essas pessoas inclusas no Minha Renda e no Mais Renda, elas tenham acesso a outras capacitações. E investimentos a microcréditos com juros baixos, né? com taxas menores para que eles possam se manter e até crescer de repente nesse negócio. Nem todo mundo que entra no Minha Renda e no Mais Renda quer continuar nessa condição. Muitas pessoas querem crescer, né? É disso que eu estou falando. Então, assim, o governo do Estado também lançou recentemente uma ação no sentido de emprestar crédito para pessoas frutos desses programas e outras pessoas também que não estão em programas assistidos diretamente pelo governo do Estado, mas que são do CAD único, para terem empréstimos de até R$10.000 e, inclusive, na contrapartida do pagamento, se for em dia, eles receberem um desconto dos juros e das taxas a mais que vierem desse empréstimo. Então, assim, são outras secretarias tocando esse processo, sim, obviamente, mas é uma ação integrada do governo que visa exatamente ofertar o microcrédito para essas famílias. Então, eu falo assim, no sentido de a gente sabe que é um trabalho empreendedor, é um trabalho autônomo, mas de repente essas pessoas, ao tomarem conhecimento de um nicho como esse, elas não podem depois ter uma formação que as leve ao mercado formal, que elas tenham oportunidade de participar também desses outros projetos? Perfeito. Inclusive, eu acredito que essa ação é uma metodologia para estimular a formalização dessas pessoas, né? Microempreendedor individual é, por exemplo, a porta de entrada para pessoas que estão saindo dessa condição só da renda, da informalidade, né? E para a formalidade. Então, há, sim, ações no governo do Estado nesse sentido para que a gente direcione essas pessoas, né? A SED, Secretaria de Desenvolvimento Social, que toca esses programas, ela tem estimulado que esses grupos eles tenham, de fato, um apoio do SEBRAE no sentido de formalizar, né, através das salas do empreendedor, de formalizar as suas demandas quando assim estiverem prontos para partirem para essa nova etapa. Olha, eu espero que na nossa próxima conversa a gente chegue com números ainda maiores. Os de hoje foram maravilhosos, claro. Foram do trabalho formal, foram muito bons. Trabalho formal, então a gente tem carteira de trabalho assinada, tá bombando. Carteira de trabalho assinada, né? Porque tem muito que comemorar. É uma vitória, né? Quando você está com sua carteira assinada, é bom, né? Demais. Uma vitória você saber que você entrou no mercado de trabalho, que você tem aquela renda todo dia, que você pode garantir uma qualidade de vida maior para você e para sua família. Isso é tudo de bom, gente. Então, espero que na próxima vez que você vier aqui, você me traga números ainda melhores, tá, cara? Tá bem, combinado. Combinado? Eu espero que sim. Tá bom, então, muito obrigada pela sua participação, por me ajudar a fazer o café de hoje, por todo esse compartilhamento de informações. Obrigada, querida, pelo espaço mais uma vez. Estamos à disposição. Bom dia. Bom dia. E bom dia para você também, que ficou sabendo de tudo isso e que pode saber que você também pode entrar nesses números. Quem sabe da próxima vez que a Carla Alcântara vier aqui conversar, você pode dizer, eu também já estou dentro desses números, eu também já peguei essa oportunidade. Então, vamos nessa, informação é tudo. Eu sempre digo isso para você, né? Informação é tudo. Aproveita a informação, vai lá, se inscreve nos editais que estão abertos, participa de tudo e o resultado vem com toda certeza. Tchau e até a próxima.